galera, sejam muito bem-vindos. Estou aqui hoje no escritório da CWB com os nossos treinadores, o Fábio e o Alex, para a gente conversar hoje sobre um assunto diferente. A gente está sempre falando aí sobre parte técnica, como correr melhor no 5K, nos 10K, parte técnica, mas hoje a gente vai falar sobre motivação, o efeito platô, que muitas vezes a gente se esquece aí, do pessoal que está entrando, que está iniciando na corrida, está evoluindo mais rápido que aqueles que estão há mais tempo já correndo. Então hoje, para tirar essas dúvidas para a gente aqui, o Fábio e o Alex, nós vamos estar conversando sobre isso hoje. Vamos começar aqui pelo Fábio. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos conversar aí sobre a questão motivacional da galera. Muitas vezes o pessoal está iniciando na corrida, está evoluindo mais rápido, mas eu já estou há 2 anos treinando, mas a minha evolução deu aquela desacelerada, deu aquela pausada. Isso é normal? Isso é totalmente normal. Eu sempre posiciono a seguinte forma. Quando iniciamos na corrida, vamos pensar num atleta que está iniciando na atividade da corrida de rua. Ele sempre vai ter um boom inicial, uma motivação que ela vem de uma forma até eufórica, né? Que é o iniciar, alguém estimulou ele, olha, é legal, vamos para uma prova, você vai treinar, você vai ganhar medalha, a gente vai viajar, o ambiente é muito bom. Esse é o aspecto motivacional inicial, aquele boom, né? Aquela nostalgia que gera ali no momento. Só que vai passando o processo, o treinamento, e isso é indiferente se é qualidade de vida, se é o atleta que busca um rendimento, ele vai conhecendo o lado, podemos dizer, o lado ruim da corrida, o lado difícil, o dia do treino que você vai fazer sozinho, que você não vai ter companhia, o desconforto, os treinos que não vão sair como você esperava, até então, puxa, vou evoluindo, vou ganhando consistência, tá fácil, mas vai chegar o dia que não vai estar tão fácil, vai estar mais difícil, o organismo vai dizer não, então isso é muito normal. Ok. E em relação a RP, é normal eu estar fazendo muitos RPs ou o RP é um evento extraordinário? Olha, ele é normal, só que esse normal ele é variável. Por que, professor, ele é variável? É normal quando você tem um lastro para evoluir. Geralmente o atleta, quando ele inicia na atividade, se ele já tem um condicionamento básico, ele consegue ter uma consistência uma sequência de RP. Né? Eu vi um atleta da CWB que recentemente ele fez uma meia, ele bateu o RP no 5, no 10, no 15 e na meia. Todas as distâncias. Mas por quê? Ele está iniciando na atividade, ele não tinha ainda uma característica de uma margem, né, tão apertada. Né? Mas vai chegar um ponto que vai dar uma estagnada. Né? E o grande X no processo inicial da desmotivação, da falta de motivação, é o comparativo. Mas fulano vem evoluindo bastante. Eu não. Por que eu parei de evoluir e o meu colega continua? Né? Então, o primeiro ponto é que cada ser é único. Alex, conta pra gente. Existem vários tipos de atletas, né? E um evolui mais rápido e o outro pode demorar um pouquinho mais para evoluir. Já aconteceu isso com você? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Com certeza, tá? Essa diferença ela é muito natural. O organismo do ser humano ele é totalmente diferente de um para o outro, então essa variação no quanto a pessoa vai evoluir, até mesmo a variação aonde ela tem facilidade. Alguns vão evoluir melhor no 5, outro no 10, na meia maratona, assim em diante. Então isso é extremamente natural, né? Eu mesmo, como eu corro ali geralmente por pódio, então já fazem 8 anos que eu corro. Nesses 8 anos conheci muita gente que eu com 6 anos de treino, a pessoa com 3 meses de treinamento me ganhava. Assim com outras pessoas que treinam há 10 anos e não conseguem ali ainda competir comigo. Então é totalmente variável, né? Então a gente não pode, como o próprio Fábio tinha comentado, comparar, né? Comparar com o outro e até mesmo, geralmente quando a gente tem essa comparação, a gente tende a olhar o lado negativo. A gente quer se comparar com aquele que evoluiu mais. Mas a gente esquece de, às vezes, centenas de pessoas que queriam estar onde você chegou. E ainda tem mais dificuldade que você. Então, totalmente compreensível essa variabilidade ali do parâmetro de evolução de um para outro. Quem está iniciando hoje na corrida, começando do zero, é mais fácil dele evoluir mais rápido? Depois de um tempo ele vai ter esse efeito platô, como muitos de nós
que já estamos há mais tempo na corrida? Sim, ele vai evoluir mais rápido, porque é muito fácil você sair do zero sem nenhuma margem, né, nenhum ponto característico para algo, né? Então essa evolução inicial ela é estimulante até por conta do início da atividade. O atleta se empenha bastante. E nós como treinadores nós percebemos que nem todos dão a sequência nesse estímulo, né? Eu sempre falo para os atletas, pessoal, a motivação ela é variável, a motivação ela é ondular, a motivação ela tem prazo de validade. E o prazo, isso é um fato, galera, ele é curto, né? Então você tem que aproveitar a motivação quando ela está presente. Mas quando ela deixa de estar presente, você tem que ir baseado na disciplina, no porquê eu estou aqui. Qual é a condicionante, né? Muitos atletas estão ali porque não, eu quero, isso eu escuto muito, eu quero ter saúde para que quando os meus filhos quiser, pai, eu quero brincar com você, jogar bola, correr no parque, você tenha saúde. Então eu acho que no momento que a motivação natural vai embora, você vai para a disciplina e você acha fatores motivacionais, como o pai que quer ter saúde por conta do filho, ou o atleta que tem que ter a concepção, puxa, não está fácil, eu estou num momento complicado, mas eu tenho que passar por esse momento complicado para que eu chegue no dia bom, para que realmente o meu organismo gere adaptação. Eu sempre falo para o atleta, sabe qual é a fase ruim do dia ruim? É que você a fase boa, aliás, é que você já está passando por ela. Então, o próximo dia, talvez, tenha a inversão. Então, é muito normal chegar nesse platô, né? O organismo ele vai viver de platô. Então, é uma escadinha. Você vai dar uma estacionada, vai ter uma evolução, vai dar uma estacionada, vai ter uma evolução, e tem momentos que você vai ter o quê? Uma regressão. Isso é natural. O organismo ele vai ser ondular. Esses dias, numa caixinha de pergunta e resposta, eu até mencionei sobre isso. Pessoal, vocês têm que entender que essa variação é normal. Até porque se todo mundo fosse um processo crescente, a gente teria quantos atletas aí de elite, atletas brigando por pódio, seria muito fácil. E na verdade não é. Mas isso não quer dizer que a pessoa que está lá treinando há muito tempo, isso não quer dizer que não está acontecendo o processo dela de evolução. Está acontecendo. Acontece que naquele momento ela talvez não esteja vendo esse processo de evolução, mas o organismo dela está se acostumando com aquilo, né? Então por isso ela tem que dar essa continuidade no treinamento, não é? Exatamente, como o professor Alex mencionou, o organismo ele é variável em relação a um e outro indivíduo. Quando ele está nesse momento que a sensação é que eu não evoluo mais, o organismo está sofrendo uma adaptação, porque está sendo gerado um estresse. Então ele vai adaptar para melhorar. O organismo ele sempre quer o conforto. E quando você tira ele do conforto, e olha só, vamos colocar um ponto bem importante aqui. Tiramos do conforto num formato periodizado. Não é você, todo treino, gerar exaustão e treinar de uma forma errada. É você tirar de uma forma coerente, né, dentro de um treinamento, com acompanhamento de um profissional, tirar ele do conforto. Você tira ele do conforto, ele, puxa, eu não gosto disso, eu não gosto do desconforto, eu preciso melhorar todo o meu sistema para que eu volte a se sentir bem. Basicamente, resumindo o treinamento esportivo, né, a fisiologia é isso, é você gerar estresse, deixar em desconforto. O organismo não gosta do desconforto, ele gosta da sensação de tranquilidade, né? Então ele vai melhorar todo o sistema dele justamente, né, para ele voltar nesse estado gostoso, né, no estado bom. E então esse momento desse platô, esse momento da falta de evolução, essa sensação ali e de fato aquela percepção ruim de corrida, é exatamente isso que está acontecendo internamente, né? Ele está em processo de melhora. Só que daí a pergunta, mas quanto tempo isso, professor? Tem atletas que vão levar 3 meses, outros 1 mês, outros 4 meses. Isso é variável, né, de acordo com a característica de cada organismo. Alex, podemos se dizer que é mito ou verdade? A pessoa que está lá há 30 anos, ela nunca praticou uma atividade física e nunca correu. De repente, após os 30, ela resolve começar a correr. O corpo dela está adaptado a não praticar exercício físico, certo? Quando ela começa a praticar exercício físico, o corpo ele fica assim, opa, tem alguma coisa, uma atividade anormal aqui que não acontece. Então é mais difícil não é que a evolução não vai acontecer, mas é mais difícil, né? O organismo entender que agora ele está praticando uma atividade física e que ele está mudando os hábitos, é isso? Exatamente.
é algo que a gente sempre pontua, a gente sempre comenta com os alunos, principalmente até fazendo um paralelo com a questão da passada mesmo, né? Muita pessoa tem dificuldade quando inicia ali na corrida, a gente diz, né? O próprio exemplo que você comentou, 30 anos ali que ela não pratica atividade física, ela começa agora. Então a gente tem que pensar que ela está realmente mudando de hábitos, de processos ali do corpo dela, que ela tem o vício, vamos chamar assim, há 30 anos. Então, realmente é algo ali que é bem relevante. Então, com certeza, esse início é bem mais desconfortável comparado com pessoas que já têm a prática, né? Então, até o organismo gerar ali a adaptação, ele se acostumar um pouquinho mais ali com o impacto, com o movimento mecânico ali da corrida, toda a parte ali estrutural, né? Musculatura, a parte de tendão, parte óssea, ela vai sofrer então um pouquinho mais nesse início até ir se acostumando. Aí que entra principalmente, né, ter realmente um direcionamento legal para correr. Muitas pessoas, a grande maioria, acredito eu, começam na corrida sem um direcionamento, começam ali apenas por correr, né? E aí que às vezes está um pouquinho o perigo. Vem bastante gente para assessoria ali, vai entrar e comenta que começou por conta, chegou a um ponto que ela acabou se machucando e daí procurou um profissional ali para auxiliar. Então é muito importante ter esse cuidado nesse início, justamente por o organismo não está acostumado, não está adaptado ali, então ele vai sofrer um pouquinho mais. Tem que ter um direcionamento, tem que ter algo pensado, progredindo ali aos pouquinhos, até o organismo ir aceitando e chegar num nível ali que fica um pouco mais tranquilo, né? Fica vamos dizer assim, um sofrimento mais normal. Só o sofrimento do cansaço, logo depois já recupera, nada muito agudo, daí com um tempinho de treino já entra nesse estágio. E tem algum tempo necessário que praticar o exercício físico até certo ponto para o corpo acostumar? Sei lá, 2 meses, 3 meses, o recomendado, assim. Porque muitas vezes eu vejo assim, tem pessoas que iniciam uma atividade física, mas daí o que acontece? Como o corpo não está acostumado, ela também não está acostumada, ela acaba deixando levar pela preguiça, pelo dia que não está legal, se está meio friozinho, ela acaba desistindo. Aí o que acontece? Vira um hábito isso e ela não volta mais. Né? Então, assim, o corpo ele precisa entender que eu estou praticando exercício físico, mas eu preciso também dar um tempo, né, para que o corpo entenda que eu tenho que dar continuidade, certo? Exatamente. Esse período, ele é muito variável porque ele considera várias particularidades. Então, às vezes a pessoa vai... Aqui entra bastante coisa, né? Questão da idade dela, questão ali de históricos com outros esportes, o perfil ali físico, né? Se ela está acima do peso ou não. Então, bastante coisa ali entra em consideração para a gente ter esse prazo, né? Pessoas ali que estão já com um condicionamento um pouquinho melhor, vai ser um pouquinho mais rápido. Mas o que a gente tem que entender é que basicamente o período de adaptação ali do organismo, ele é por volta de 4 semanas. Então, essas primeiras 4 semanas da pessoa vai ser bem complicado. Ela vai chegar sempre no treino ali com um pouquinho mais de desconforto, um pouquinho mais de cansaço, vai ter ali essa parte da preguiça ali um pouco mais forte às vezes do que a própria motivação. Então, a cada 4 semanas ali mais ou menos, a pessoa ela pode perceber uma diferença. Então, quando ela está sofrendo esse processo, é bem importante ela ter essa consideração que o que ela faz hoje vai refletir daqui 4, 5 semanas. Então, é por isso que é importante ela continuar no processo. Se ela sofre hoje bastante ali com o treino, vai levar ali um tempinho, 1, 2 semanas, aquele treino que ela fez lá atrás, vai começar ali o corpo realmente adaptar, e daí ela vai se sentir melhor se ela refizer esse próprio treino, por exemplo. Então, é importante a pessoa ter essa consideração aqui. O que ela faz hoje vai refletir daqui a algumas semanas, né? Se ela esperar ali o resultado imediato, às vezes ela pode entrar nesse processo de desmotivação e, às vezes, a preguiça, tudo mais, ali vencer um pouquinho mais. Então, é ela pensar que ela está plantando ali para o futuro, né? Com certeza. E aí depois o corpo acostuma e aí vira hábito, né? Exatamente. Depois o corpo acostuma, aí entra aí num ciclo bem mais tranquilo de executar, né? Vai ter ali ainda as dificuldades da preguiça e tudo mais, mas a parte da motivação, a parte da adaptação, o próprio hábito já vai estar um pouco mais ali inserido na rotina dela, vai ficar bem mais fácil ela conciliar e dar uma continuidade legal. Em relação ao início da corrida, vou sentir dores? Quais são as dores mais comuns que a gente vai ter que enfrentar nesse início de corrida? Então vamos lá, referente ali aos desconfortos, né? Vamos chamar assim, porque a dor dá pra gente pontuar algo um pouquinho mais avançado. Já vou entrar melhor nesses parâmetros. O desconforto na corrida ela vai ser muito natural, porque o nosso corpo ele não está muito adaptado, principalmente ao impacto. A corrida ela é um esporte lesivo, né? Não dá pra gente dizer que não. Tem um impacto recorrente, né? Uma corrida de rua ela é mais longa, né? 5 quilômetros, uma das menores distâncias, você vai dar milhares de passos, então vários impactos ali. É muito importante de ter consciência que a gente vai sofrer alguns desconfortos. O que é muito importante
principalmente se já está tendo ali um acompanhamento profissional, é ter realmente ali essa conversa com o treinador, né? Ter esse lado de você conseguir sempre deixar bem transparente com ele o que você vem sentindo, porque na corrida a gente tem os desconfortos e as dores. O desconforto ele vai vir, às vezes ele dura 2 dias, no máximo uma semana, e passa. Isso é bem natural durante todo o processo da corrida, isso seja iniciante, atleta profissional, vai ter direto, tá? Então, desconfortos a gente sempre tem. A gente tem que sempre monitorá-los para não deixar chegar no estágio de dor. Então, não pode deixar realmente ele ir avançando e chegar num estágio que te impossibilita de correr, por exemplo. Chegou nesse estágio, ele está um pouquinho mais avançado já. Então, o desconforto ele é totalmente natural, principalmente canelite e um pouquinho de dor no joelho. Geralmente é o que mais pega ali os corredores. A canelite eu digo com facilidade que 80% do que começa tem ela. E é algo que a gente tem que, como eu comentei, levando ali junto com o treinador. Não necessita, a maioria dos casos, pausar o treinamento. Tem que comunicar para deixar mais leve, fazer um fortalecimento, fazer algo mais específico e ir levando até essa dor e passando, que é como o seu corpo se acostuma. Ele vai se adaptando com o impacto, até toda a estrutura ali se fortificar para ela suportar a carga da corrida em si. Então, é justamente levar lado a lado com o treinador para logo passar essa fase dessas dores iniciais e começar daí a ter um desenvolvimento mais tranquilo. Legal, legal. Fábio, o que muita gente pergunta é em relação à evolução nas distâncias. Quanto tempo eu vou evoluir, sair do 5 para 10, do 10 para o 21? Posso fazer uma maratona? Iniciei agora na corrida, estou fazendo 5K, mas não faz nem um ano, mas eu tenho sonho de fazer uma maratona. É comum, eu posso estar me jogando na maratona ou preciso respeitar essa sequência? Então, é um processo de adaptação estrutural, né? Como o professor mencionou, a corrida é um esporte lesivo por gerar um impacto. O atleta, quando inicia, ele vai iniciar no 5K. As primeiras semanas a gente vai realmente compreender como é a leitura daquela estrutura corporal em relação ao impacto. Uns não vão sentir nada, né? Ou muito pouco, outros vão sentir mais. Então a gente vai trabalhar em um lado ou outro. O atleta que sente muito, a gente vai segmentar o trabalho, retirar a continuidade, no lugar de colocar um treinamento 5 km contínuo, não, ele vai correr, caminhar, correr, descansar, tá? Até gerar uma adaptação estrutural. Em relação à progressão das distâncias, eu gosto da seguinte forma. Um processo de 1 ano, dependendo do atleta, se correr tudo bem, ele pode sair do 5 para o 10. Um processo de 1 ano e meio, se correr tudo bem, ele vai estar com uma adaptação estruturalmente falando para ir para meia maratona. A maratona é um processo um pouco mais complexo. A gente inicia pela questão que, isso é um fato, tá? A maratona, o corpo humano não foi feito para correr 42 quilômetros. Então, é lesivo. Se alguém chega e fala, não, é super saudável fazer maratona. Não, não é. Né? O treinamento para maratona não é saudável. Lógico, você contrata uma assessoria, contrata um profissional, vai fazer uma atividade orientada, ok, a gente trabalha com o quê? Um processo de redução de riscos. Ah, mas está falando que a maratona, treinar para maratona não é bom? Não, não é isso. É bom. Ainda é melhor do que você ficar sentado no sofá. Tá? Mas é um processo de adaptação estrutural. Quando você pensa de sair do 21 até a maratona, mais 1 ano. Tá? O processo inteiro, do 5 até o 42, 2 anos e meio. Essa é a minha opinião No como mínimo. profissional, no mínimo. Tá? Desde que, e a 2 anos e meio de constância, o atleta treinou num formato coerente por 2 anos e meio. Ele não teve histórico de lesões, não teve desconfortos que geraram dor em formato recorrente. Correu tudo bem? 2 anos e meio tá ótimo. Eu aconselho, galera. Ah, eu vou fazer 2 maratonas no ano. 3 é excesso. Faz uma, porque não é só a maratona, é o treinamento. Um treinamento legal e coerente para uma maratona são 3 meses de direcionamento específico. 5 meses abrangendo uma pré-maratona e uma regressão. Então, não é tão simples como parece, né? Simplesmente, é só 2. O que é 2 dias em 365 fazendo 42? Tá, mas e todo o processo do treino? Porque o dia da maratona é o dia perfeito. Você está treinado, condicionamento está ok, está no auge da performance individual, mas todo o processo anterior, né? Ele que é o lesivo, né? É o treinamento que é lesivo.
E essa questão da maratona tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu conheço pessoas que resolveram fazer a primeira maratona e ficaram um ano sem correr e quase não voltaram, só voltaram porque a galera começou a insistir, volta, vamos voltar aos pouquinhos, porque a pessoa ela praticamente pegou um trauma da maratona e não conseguiu voltar porque ficou lesionada, as dores foram muito fortes, né? Pessoas que correram a maratona no ano passado ficaram voltaram a treinar 4 meses depois, até para fazer um trotinho não estava conseguindo, então a maratona ela é bem complicada, né? Por isso que a gente tem que ter essa questão de priorizar, né? Fazer o treinamento correto, fazer o ciclo de maratona que já não é fácil, né? Tem gente que no ciclo de maratona já desiste, né? Por ser bem pesado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, treinador? Exatamente. Aqui vou dar um exemplo típico de quem está aqui, o Alex. O Alex passou por um período longo de adaptação estrutural, de ganho de performance nas menores. 5 e 10, ficou 2 anos, 3 anos. 3 anos. A gente construiu um processo. Uhum. Aí a gente partiu e ficou variando em meia mais 2 anos. Mais 3. 3 anos. Até chegar à sua primeira maratona. Quanto tempo, Alex? Tá, foi exatamente no mês que eu fiz 7 anos. 7 Ótimo. anos. Aonde eu quero chegar? Percebo. Não é incomum atletas, quando vão fazer a sua primeira maratona, ter muitos problemas, desistir, quebrar. E quebrar que eu falo assim, de se arrastar no final. Uhum. Por quê? Porque ainda o corpo não estava, questão fisiológica, estruturalmente falando, adaptado para tanto impacto, para tanta continuidade, tanto volume. Qual foi o tempo da sua primeira maratona? Minha primeira maratona deu 2 horas e 48. Sensacional. Sofreu, mas muito menos. Tempo da segunda maratona? 2 horas e 42. 2 horas e 42. Mas por quê? Isso é sorte? Não, isso não é sorte. Isso é coerência. Ele passou por todo um processo de adaptação coerente. É sempre constante nos treinos, né? Sempre constante nos treinos. Aí um aluno chega, professor, pelo vídeo que eu estou assistindo, então você não vai me treinar para maratona? Sim, vou. Mas sempre eu vou. O atleta, ele tem dos professores da CWB, do profissional, coerência. Olha, esse é o caminho. Uhum. Você quer ir por esse? Ótimo. Existem esses riscos. Vamos trabalhar da melhor forma possível, né? Então sempre a gente vai para essa linha de pensamento. Qual o volume para fazer uma meia maratona? Então vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente recebe aqui na CWB recorrentemente, bastante. Pessoas ali perguntam qual o volume para fazer uma meia maratona, qual o volume para fazer 5 km P20, qual o volume para maratona. Então, essa questão do volume, estão sempre realmente ali perguntando sobre isso. Qual que é a resposta? Basicamente, não tem uma resposta certa, não tem uma resposta fechada. Isso varia extremamente de pessoa para pessoa. Entra muitas características. Se é feminino masculino, pessoa um pouco mais nova, um pouco mais de idade, histórico na corrida mesmo, né? Quanto tempo ela tem já de treino. É uma série de fatores aqui que se eu for falar vai tomar muito tempo, que levam em consideração o volume que essa pessoa vai precisar para atingir a performance ou a distância que ela quer. Isso tem que ser individualizado, cada ponto desse tem que sofrer ali realmente um certo teste, né? Realmente colocar esse determinado volume, ver como que a pessoa vai desenvolver. A partir do momento que ela chega, às vezes, ali no platô, mexe um pouquinho no volume, para mais, para menos, para ver, vai chegar num ponto, um volume ideal para aquela pessoa. Falando em números, que é muita a curiosidade das pessoas, às vezes uns 100 quilômetros, por exemplo, na semana, para uma pessoa buscar uma performance para meia maratona, pode ser um excesso que vai ser maléfico para ela. Né? O mais, ele não é melhor na corrida. Então, às vezes, esses 100 quilômetros, a pessoa ela vai perder performance. Os nutrientes dela vão cair, pode se machucar, não vai recuperar, o treino vai ficar com uma qualidade, pode não ser legal. Como para outro atleta, às vezes 100 quilômetros vai ser pouco. Não vai sofrer ali a variação, sofrer a adaptação necessária no organismo daquele atleta, porque às vezes ele já tem um condicionamento, um histórico um pouco mais extenso na corrida. Então, é muito variável isso, tá? Tem que ser analisado cada ponto ali individual entre o treinador e o aluno, por exemplo. Fábio, quantos dias na semana eu tenho que treinar? Ou eu posso treinar? Posso treinar todos os dias a corrida? Olha só, essa é uma pergunta que fazem pra gente sempre. O que é importante nós compreendermos? Você só pratica corrida? Não. Se você só pratica corrida, já começa aí o processo errôneo, porque a gente precisa fortalecer,
precisa trabalhar mobilidade, flexibilidade, enfim, vários fatores. Mas a corrida sempre vai ser a nossa atividade primária. Os outros fatores eu chamo como atividade secundária ou preventivas, auxiliares. A avaliação vai ser individual. 3 vezes para um atleta, muitas vezes é o ideal. Um atleta que está iniciando na corrida, 3 vezes é um padrão perfeito. Tipo, o exemplo do terça, quinta e sábado. Nunca 3 vezes consecutivas. Isso gera um estresse isolado. Não é legal. Aumenta os riscos. 4 vezes fica um padrão já legal também para um atleta que já está com um condicionamento melhor, tem uma estrutura física, um biotipo mais favorável. Tá? O que a literatura fala sobre isso? Basicamente, quanto maior a sua performance, falando individualmente, mais volume de treinamento você precisa, tá? E esse volume ele é variável de acordo com cada atleta, ritmo, como o professor mencionou. Só que o maior volume tem o outro lado da moeda, ele é mais lesivo, tá? Então, o que a gente começa a fazer? Aumentar os dias de treino para segmentar esse volume. Até o ponto do atleta que já é de alto rendimento, que ele já não tem... ele treina todos os dias na semana? Sim. Tem atletas que têm as 7 sessões de corrida organizados com os treinos preventivos, os treinos secundários, mas chega a um ponto que 7 é pouco. O alto rendimento, né, galera? Falando aqui. Ele já chega a 9, 10 sessões aí que entre os 2 períodos. Ou seja, a gente vai segmentar o processo de treinamento. E lembrem, todo o processo de treinamento vai ter 2 lados na moeda. Ele é legal porque vai gerar a performance para aquele atleta, mas o lado que não é tão legal é mais lesivo, não faz bem para a saúde, não faz bem para a saúde treinar 12 sessões de treinamento na semana. Isso é lesivo. Aí a galera me pergunta, isso chega muita gente assim, professor, eu posso treinar 2 vezes na semana? Não. Por que não? Porque na literatura diz que não. Porque entre um treino e outro não vai gerar adaptação. Se você treina na segunda e vai treinar novamente lá na sexta-feira, o teu corpo, o teu organismo, ele já perdeu o processo do que aconteceu na segunda-feira. Nunca vai gerar performance. Sempre vai ser o quê? A leitura do organismo, uma atividade nova. Uma atividade cansativa. 3 vezes na semana, ok, porque você já tem ali, vai treinar na terça, vai descansar quarta, já treina na quinta, descansa sexta, treina no sábado, descansa domingo e descansa segunda. Perfeito para quem está iniciando. 3 vezes na semana é o padrão mínimo de treinamento. Falando da atividade específica, fora os treinos complementares. Né? Um padrão muito bom para quem está iniciando. 3 vezes na semana de corrida, 2 de fortalecimento. E ainda fazendo uma avaliação através de uma anamnese, se esse atleta ele já vem com histórico bom. Se é um atleta que está bem condicionado, tem um biotipo legal. Se não tem, é totalmente iniciante, vai ter que desenvolver diferente. 2 vezes na corrida e um outro treino de fortalecimento, que daí a gente coloca o quê? Um pouquinho de aquecimento, encaminhada mais rápida, esteira, enfim. É um processo bem minucioso, é uma avaliação ali bem específica dentro do organismo, individualmente, de cada pessoa, de cada indivíduo. E qual que é a diferença do fortalecimento para a musculação? A musculação, ela já o pessoal trabalha mais peso, né? Mais hipertrofia, né? Mas a musculação, ela para a corrida, para quem busca performance, ela é prejudicial? Não, ela não é prejudicial. Ela é uma atividade preventiva, tá? O que é a parte importante? Preventiva. Se você quer performance na corrida e você usa a musculação daí como uma atividade para gerar hipertrofia, ela deixa de ser uma atividade preventiva e é uma atividade concorrente. Aí você tem o impacto de 2 atividades. Isso vai aumentar os riscos, tá? Qual é o melhor? Ampliando aqui. Qual é o melhor, professor? É a musculação? É o melhor estilo de fortalecimento para a corrida? Não. O melhor fortalecimento para a corrida é o circuito funcional baseado em pliometria. Por quê? Porque ele é mais específico. Aqui, seguindo um dos princípios do treinamento, o princípio da especificidade. Então, o circuito funcional, colocando bastante ênfase em pliometria, ele é mais específico para o corredor de rua do que a musculação. Ele tem uma simulação maior do movimento da corrida, por exemplo, um agachamento com salto, né? Ou o próprio agachamento, do que você fazer só uma extensora na academia, tá? Ele é muito mais específico.
E outra coisa, né? A musculação, a hipertrofia no caso, ela deixa o atleta mais pesado, né? E, consequentemente, isso pode causar mais lesão, né? Na hora que ele for decidir correr ou querer mais performance, né? Exatamente, e o músculo pesa, né? O atleta de corrida de rua, ele precisa, né? O fundista, ele precisa do quê? Ele precisa de fibra, ele precisa de leveza, tá? E uma boa estrutura muscular. Mas quando a gente fala uma boa estrutura muscular, não é uma estrutura avantajada, é uma estrutura consistente. É isso que ele precisa. Então, no caso, assim, eu tenho que ir para academia, mas eu tenho que ir lá fazer o meu fortalecimento, mesmo se eu estiver usando peso, mas não aquele peso que eu vou sentir aquela dor, né? As fibras lá arrebentando, e no dia seguinte você não conseguir andar, não conseguir agachar, não conseguir sentar, né? Exatamente. Eu sempre falo para o meu atleta da seguinte forma: aqueles que vão fazer musculação. Fique claro, eu não estou falando que a musculação não é correta para o corredor. Ela é correta, mas existem formas melhores como o Sim. circuito funcional. Eu sempre falo para o atleta que vai fazer musculação: você tem que terminar um treino com uma sensação que eu poderia ter feito muito mais. Porque ao ponto que você termina com aquela sensação de desconforto, o processo inflamatório no dia seguinte tá muito dolorido, você ocorreu o quê? Muito rompimento das fibras. Rompimento é hipertrofia. Então, rompeu, vai gerar o processo inflamatório, inflama para o organismo juntar novamente e ganhar o quê? Tônus muscular, o volume. Esse não é o caso para corrida de rua. A gente tem que trabalhar só fortalecimento. Mas dar uma ênfase maior em repetições, tá? Mais repetições. O peso ali, como eu falei, tem que ser tranquilo, você tem que conseguir fazer tranquilamente. E outra coisa, né? Quando você treina a musculação, né? Pega muito peso, a pessoa não rende depois na corrida, né? Porque daí você vai lá, no dia seguinte você tem um treino de corrida, sei lá, uma rodagem que seja 8 quilômetros, no caso. A pessoa já acorda dolorida, ela já não vai conseguir finalizar aquele treino, que seja 5K, né? Então não é assim, não vai ajudar ela a performar nesse caso, né? Só vai atrapalhar no caso da corrida, né? Só vai atrapalhar, né? Um dos fatores que é até legal, aqui em qualquer estilo de fortalecimento, até no fortalecimento em aspecto coerente, terminou de fortalecer, faz um trotinho. O trote, ele acelera a recuperação, né? Ele acelera a recuperação para uma próxima atividade, né? Para outro treino de corrida no outro dia ou 2 dias depois, que talvez vai gerar mais intensidade, e mesmo que for uma rodagem, o organismo vai ter uma leitura melhor, mais confortável nessa leitura de esforço. Então tá, galera, esse foi o nosso quadro motivacional para vocês, né? Juntamente com os nossos 2 professores aqui, falando um pouquinho para vocês aí como que funciona o nosso organismo, né? E pra galera aí que já está na corrida há muito mais tempo, continue firme, porque o nosso corpo ele está se adaptando sim, né? E a evolução está acontecendo, é só continuar tendo constância, né? E a galera que está iniciando é aquela questão, né? Não desistam naquelas primeiras 4 semanas, como a gente sempre fala, né? E a gente está sempre dando dicas. A galera aqui da CWB, os professores estão sempre postando, né, nas redes sociais, falando sobre essas questões técnicas. Então é só dar continuidade, ter constância, disciplina, que a evolução ela vai acontecer, né? E daí, daqui para frente, quando passar esse período difícil que é o começo, aí já vira um hábito, né? E aí a gente já começa a treinar por disciplina mesmo, por hábito, né? Então quero agradecer aqui os nossos professores, né, que estiveram aqui com a gente hoje dando essas dicas. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida que possa surgir, pode mandar um direct para mim ou para o professor Alex também. A gente vai ter o prazer de auxiliar vocês, sanar todas as dúvidas. Lembrem que a gente sempre faz a caixinha de perguntas e respostas, a minha toda segunda-feira, do professor Alex geralmente na quarta-feira. A gente auxilia bastante os corredores de rua. Muito obrigado. Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou, né? Tomara que essas dicas sejam úteis para vocês. Sempre lembrem, tá? Seja você que está iniciando ou você que já está há muitos anos na corrida, se você está fazendo ali o plantio correto, 1 hora ele vai ter a colheita. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Isso daí, a questão do tempo ela é totalmente variável, mas 1 hora esse plantio vai vir. Tá? Continuem firmes ali, tenham principalmente a constância como o principal alvo, que tudo vai dar certo ali em algum momento. É isso aí, galera. Muito obrigada e não se esqueçam de seguir as nossas páginas, a minha, segue o Alex, segue o Fábio aqui, a CWB, e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente pelo direct. Se vocês tiverem dúvidas também sobre vídeos pra gente estar fazendo e estar trazendo aqui pra vocês, pra estar sanando essas dúvidas, manda pra gente que daí a gente vai gravar novamente, teremos o prazer de estar aí ajudando vocês. Beijos e até a próxima!